Boa noite a todos, né? Ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora em que vamos ver esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez para desenvolver esta reflexão que serve à nossa casa do caminho, neste momento em que nós estamos sem atividade de palestra nos sábados. Então nós estamos continuando a disponibilizar essas palestras ou essas reflexões para os nossos companheiros refletirem sobre algumas questões do Evangelho, questões essas que nós normalmente já observamos, já vimos, mas que, no entanto, se faz necessário para que nós nos orientemos segundo a doutrina, para que nós relembremos algumas coisas, para que nós reflitamos sobre determinadas situações presentes. Então, nós estamos aqui colaborando com esta atividade para iniciar e para que fique mais tranquilo para nós, né, termos o apoio da espiritualidade. Vamos fazer a nossa oração para que Deus nos auxilie. Cristo Jesus, bondoso Mestre e amigo, te agradecemos, Senhor, mais uma vez a oportunidade de estar colaborando com esta atividade da nossa Casa Espírita. Ajude-nos, Senhor Jesus, no nosso entendimento, para que o que aqui for lido ou dito possa surgir em nós ou fazer surgir em nós os pensamentos, as reflexões, que nos eleve o espírito, que nos faça recordar os compromissos que temos na vida presente e que faça nos prepararmos para o mundo espiritual que nos aguarda. Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, Senhor, iluminando os nossos passos, ajudando-nos na nossa caminhada, preparando-nos para o futuro e ajudando-nos a sermos úteis no presente. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, como já fazíamos antes lá na nossa Casa Espírita, buscávamos conteúdo no Evangelho segundo o Espiritismo para desenvolver ali as nossas palestras. Hoje, da mesma forma, vamos desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, os itens 4 ao 7, aonde nós vemos mais diretamente sobre a caridade. A caridade, né, já falamos muitas vezes, mas o Espiritismo coloca, né, e tem muito fundamento, que a caridade é a nossa ferramenta de desenvolvimento. É o instrumento que nós temos para alcançar o amor verdadeiro. Todas as virtudes que nós queremos desenvolver, que nós entendemos ser necessárias, todas elas passam pela caridade. Se porventura alguém já é muito fraterno, alguém já é, digamos, muito bondoso, ou várias outras virtudes, é porque em algum momento ele desenvolveu a caridade. A caridade, ela está na base de tudo. E não é alguma coisa que se ultrapassa, ou seja, eu fui caridoso em um determinado momento, não, agora eu posso buscar outras virtudes. Não, a caridade, ela não acaba, ela é um instrumento que está vinculado a todas as outras virtudes em qualquer momento. E é interessante essas passagens, né, que nós temos aqui no Evangelho, que nos faz refletir melhor, né, sobre toda a doutrina cristã, sobre tudo aquilo que vemos hoje em dia, né, quando se fala de cristandade e de conduta de cristão,
E nós vemos aqui as orientações de Jesus, que são bastante simples e, ao mesmo tempo, difíceis de serem realizadas, né, de fazermos. Então, assim, vamos ver aqui conforme está no item 4 do capítulo 15. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então nós vemos aqui Jesus, que não veio para mudar a lei, acaba mostrando uma outra característica de Deus. Deus era visto pelo povo judeu naquela época, né? E que Deus ele era visto como um rei, como um soberano, alguém que mandava, alguém que determinava todas as coisas e que tudo acontecia porque ele mandava, porque ele queria. Agora aqui, Jesus nos traz, né, algumas coisas sobre Deus que diferem um pouco. Tudo bem o amar a Deus, né, o amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí já fazemos um questionamento. Como é que eu digo, como é que eu faço para amar? Amar uma pessoa no mundo físico, de repente é mais fácil, né? Eu cortejo aquela pessoa com todas os tipos de benefícios, de ações que a auxiliem, né? E aí, de repente, né, eu estou demonstrando este amor por esta pessoa. E Deus? Deus que não está aqui no mundo físico. O que é que eu faço? Né? E aí ele nos dá a dica de como é que a gente ama a Deus. Ama a Deus através do próximo, através daquele que está ao meu lado. Porque este também é filho do Todo-Poderoso. É filho de Deus, assim como eu. Então todo o bem físico que eu pretenda fazer, pretenda fazer a Deus, eu posso fazer ao meu próximo. E esse meu próximo é o caminho que vai me levar a Deus. Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, o que Jesus disse? Ele disse que não veio mudar a lei. Mas neste sentido, ele está resumindo de uma forma em que nós passamos a entender melhor. Porque muitas vezes, se nós pegarmos a letra da lei, né, e também junto lá os nossos defeitos, porque sempre que a gente olha alguma coisa, parte da gente se projeta naquilo dali, né? Então, às vezes uma verdade pode estar limpa, clara, né? Mas eu, quando olho com os meus olhos equivocados, eu vou ver outra coisa. Então, Jesus ele ainda faz um resumo de toda a lei e os profetas. Ele diz o seguinte, que todas as leis existentes, todas as regras existentes estão no sentido de que eu devo amar ao meu próximo. E eu devo amar o meu próximo como? De que forma? Qual a quantidade
que eu devo amar o meu próximo? Aí ele diz, ele nos dá a medida. A medida somos nós mesmos. Tudo aquilo que nós queremos para nós é o que devemos fazer para o próximo. Mas a caridade, ela não é simples de se fazer. Até mesmo aquilo que serve a mim ou que eu gostaria de ter, pode não ser apropriado. Então nós temos que ter essa consciência, né? Cabe a nós, seres inteligentes sobre o orbe terrestre, raciocinarmos sobre o que nós podemos ou devemos fazer pelo próximo ou para o próximo. Não cabe muitas vezes utilizarmos de excessos, reputando a uma caridade, quando na realidade é inconsequência, né? Por amor ao próximo, eu vou lhe doar a minha casa, né? E eu vou morar na rua. É coerente? Muitas vezes nós vemos uma pessoa totalmente alcoolizada. E se há possibilidade de ajudarmos, é de uma outra forma, se não dar dinheiro a essa pessoa. Ou seja, se essa pessoa embriagada vem nos procurar, nos pedindo dinheiro, se nós dermos dinheiro, de repente estamos auxiliando aquele vício. Não, estou fazendo a caridade. Então, meus amigos, é o seguinte: se eu me sentir tocado, se eu sentir afinidade naquele momento, naquela situação, e de alguma forma isso despertar em mim o desejo de efetivamente dar o dinheiro, que eu faça, né? E realmente a caridade, há aquele sentimento. No entanto, se um pinguinho de razão nos assiste, nós vamos ver que de repente nós vamos estar prejudicando aquela pessoa. E se efetivamente quisermos fazer alguma coisa, há outras formas de auxiliar. Então, é por isso que nós temos que refletir sobre aquilo que fazemos. Então, o que Jesus queria dizer, né, com essa situação? Ele queria dizer que verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Então, é o seguinte: não há como verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. E nem tampouco amar o próximo sem amar a Deus, né? Eu sou ateu, mas amo toda a humanidade. Eu amo a Deus. Porque tudo o que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz, né? E o contrário também, né? O que nós fazemos em desagrado a Deus, né, provavelmente vai estar atingindo ao próximo. Então é bom que nós reflitamos, né, e entendamos essa condição que a doutrina espírita nos traz. Fora da caridade não há salvação, né? Ou seja, se nós não fizermos algo, né, para o próximo, para o mundo onde estamos, que não a mim, nós somos egoístas, nós queremos coisas, nós somos o primeiro, né, na busca de benefícios. Essa é uma condição egoística nossa, né, que veio conosco desde o nosso início, que se fazia necessário em virtude da preservação, né, da nossa vida, para que criássemos condições, né, de procriarmos, de nos desenvolvermos, de nos estabelecermos.
Aos poucos, a razão veio tomando espaço e esse egoísmo instintivo deve ceder espaço à caridade, ao desprendimento, à fraternidade, ao amor ao próximo, né? Então, assim, nós pouco a pouco vamos deixando esse instinto, né? E vamos vivendo essa situação superior, essa situação que nos aproxima dos anjos e da espiritualidade superior. Nós temos aí agora uma passagem de Paulo, né, que é muito interessante e já foi feito versos, já constou de músicas, nós já ouvimos várias vezes e condensa, né, ou traz nuances ao que nós chamamos de caridade, né? Então vamos refletir com Paulo, né, essa situação. Se eu falar as línguas dos homens e a dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. Então, é muito interessante a gente refletir sobre cada pedacinho disso aqui, né? Então, se eu não tiver caridade, eu sou como um metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, nós estamos vivos, nós estamos nos comunicando, nós muitas vezes nos destacamos, chamamos a atenção, né? Estamos no topo, chamamos a atenção de todos, né? No entanto, isso pode até ser muito grandioso. No entanto, se eu não tiver caridade, eu nada sou, né? Eu posso estar fazendo grandes coisas, mas a caridade é que é a essência, né? Qual é o bem que eu, nessa condição de destaque, estou efetivamente realizando? E ainda, se eu tiver o dom de profecia, né, de dizer, de falar sobre as coisas divinas, e conhecer todos os mistérios, a sabedoria, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, eu não sou nada, né? Então, realmente, existem características, dons, capacidades que podem ser desenvolvidas. Mas isso não pode ser egoísta. Todos esses dons são nos dados para que nós tenhamos condições de exercer com mais eficiência a caridade, o bem do próximo, o desenvolvimento do próximo, o crescimento coletivo, né? Então, se eu tiver todo o conhecimento, entender de todas as coisas, e não fizer a caridade com isso, eu nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. Importante isso. Muitas pessoas fazem doações grandes, né? A pergunta é: quanto de si foi junto com essa doação? Porque esta é a parte que conta. Eu sei que é necessário o auxílio, né? E muitas vezes esse auxílio vem de pessoas, né, com muito dinheiro, né? É importante?
e necessário que isso aconteça? Sim, né? É necessário que isso aconteça. No entanto, estamos falando o quanto disso aproveita a pessoa que assim faz. E aí nós entendemos aqui, né, que se eu não tiver colocado parte de mim naquilo dali, se eu realmente não tiver agido com uma caridade espontânea, né, e cheia de amor ao próximo, pouco ou nada disso eu aproveito, né? E se eu me machucar, e se eu sofrer, se eu causar em mim dores, né? Por causa de Deus, né? Se eu fizer tudo isso e efetivamente eu não tiver caridade, isso nada vai me aproveitar, né? Então eu vou fazer um sacrifício, né? Em nome de Deus, ou então para obter, isso é importante, né? Muitas pessoas entendem que fazer uma promessa em que ele pague alguma coisa a Deus, muitas vezes sacrificando até a sua própria saúde, né? Que isso efetivamente vai trazer um bem a ele. Digo-vos mais uma vez, né? Muitas vezes aquilo que nós pedimos é necessário e Deus vai nos auxiliar. Mas Ele jamais ia pedir de mim um pagamento em retorno. Agora, né, se eu disser assim, olha, né, eu preciso disso, necessito e tal, se eu conseguir, eu vou auxiliar o próximo, né? Aí já há uma questão egoísta, né? E não há verdadeira caridade, né? Mas tá, se você fez isso e se você auxiliou ao próximo, garanto que a espiritualidade vai, digamos, agradecer, né? Vai te auxiliar dentro daquilo que é possível. No entanto, não estamos falando de caridade, né? É importante que nós reflitamos sobre isso. A caridade, ela é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, nem folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, vamos lá. Na atividade, ou seja, buscando desenvolver ou realizando a caridade, né? Essa nossa caridade, né? Ela não pode sofrer de impaciência, né? Impaciência com as pessoas, com os erros do outro, com as dificuldades, né, das pessoas, né, com o entendimento. Então, nós temos que ser pacientes, né? A paciência, ela auxilia muito para que nós realizemos a caridade. E ainda, essa caridade, ela é benigna. Ou seja, se eu vou fazer alguma coisa a outra pessoa, é claro que eu vou lhes dar o melhor, né? O que tenho disponível, né? Da melhor forma possível. E ainda ela não é invejosa. Ah, eu vou dar 10 porque alguém deu 5, né? Um deu alguma coisa num X, eu vou fazer 2x porque eu quero estar acima dela, né? Eu quero aparecer mais do que ela, mais do que a outra pessoa, né? Não obra temerária nem precipitadamente.
Ou seja, aí mais uma vez, o nosso raciocínio, a inteligência que nós desenvolvemos, né, para que saibamos escolher as melhores formas de realizar uma coisa, sem prejudicar, sem criar problemas, sem criar obstáculos, sem criar crises, né? Observando, como eu dei o exemplo anterior, da forma que essa caridade vai ser mais eficiente, eficaz, né? E não simplesmente alguma coisa feita, né, com ingenuidade. Né? Não se ensoberbece, né? Não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Ou seja, a caridade, ela é o instrumento que Deus nos dá para que sejamos felizes, para que atinjamos a espiritualidade superior, para que cresçamos como espírito. Basta olhar em volta de nós e vamos ver um campo fértil a ser desenvolvido, a ser trabalhado. Muitas pessoas necessitam de nós. Muitas vezes não precisa ser um pedinte de rua para que nós possamos auxiliar. Pessoas próximas de nós, em condições às vezes invejáveis, mas que necessitam muito do nosso apoio, do nosso auxílio, da nossa presença. E nós temos que estar atentos a isso para servirmos a Jesus. Principalmente neste nosso momento, temos muitas pessoas sofrendo, necessitadas. Cabe a nós uma posição ponderada, um raciocínio suave, buscando sempre entender o amor de Deus, a justiça de Deus e procurarmos acalmar as pessoas ao mesmo tempo que orientando elas para que tomem sempre as melhores decisões, para que não se revoltem, para que mantenham a paz, para que se liguem a Deus, para que busquem compreensão, estudo e principalmente desenvolver a caridade. A caridade que nós precisamos hoje é uma caridade ativa, é uma caridade presente, é uma caridade em que nós vamos ter que nos expor para realizá-la. Que Jesus nos abençoe, que esteja conosco, nos orientando, e assim nós encerramos essa nossa reflexão. Espero que tenha auxiliado e que nós consigamos passarmos bem por este momento. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, que assim seja.